a presente reunião da Comissão Mista da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Coloco em apreciação o projeto 10.900/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que disciplina o regime jurídico das Organizações Sociais da Saúde, OS, do Estado de Goiás. Relator do deputado Thales Barreto, com parecer favorável. Está em discussão o relator do deputado Thales Barreto. Vista. Vista o deputado Humberto Teófilo, deputado Vilmão de Cruvinel, o deputado Gustavo Seba, deputada Adriana Corsi. Também, senhor presidente. Max. Deputado Marcos Menezes, deputado Paulo Trabalho. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do deputado Thales Barreto. Eu só queria colocar, porque eu passei a manhã inteira lendo e trabalhando essa nova forma dos parâmetros em relação às OS, e aí eu queria parabenizar o novo secretário de Saúde, o Sérgio Venâncio, doutor Sérgio, que ele também, já com pouco tempo de secretaria, está buscando alternativas importantes em relação ao controle das OS. E esse debate aqui foi muito forte aqui na casa, muitas discussões. Nós aumentamos o prazo para dar continuidade do chamamento de algumas OS que prestam grande serviço ao Estado. A partir de agora, com esse novo formato, que juntamente com o Jorge, secretário da Casa Civil, o Adriano, também secretário de Estado, trabalhar incisivamente para que as OS possam ser melhor fiscalizadas, possam ser melhores acompanhadas pelo poder público. Por exemplo, antigamente, só o fato de, se você fosse uma organização social, você poderia participar de qualquer chamamento. Agora não. Somente OS que atuaram na área da saúde, especificamente. Outra coisa importante, 5 anos de atuação. Então, aquelas OS montadas a toque de caixa, elas não vão poder mais participar, porque muitas vezes elas utilizavam a experiência de seus dirigentes e do seu corpo técnico, mas eram OS que muitas vezes não eram da saúde e eram criadas para participar já desse processo de chamamento, que é um processo licitatório. Eu não poderia aqui, de forma alguma, de parabenizar o governador, parabenizar em especial ao novo secretário de Saúde, o doutor Sérgio, ao Jorge e ao Adriano, que foram os responsáveis, juntamente com o governador, doutor Ronaldo, a fazer agora novas regras específicas. Por exemplo, na parte administrativa agora, eles não podem gastar mais que 3%. Fica limitado a 3% de repasse mensal feito pelo poder público às OS, realizações de despesas administrativas. Mais um minuto, deputado Thales. Como pagamento de diárias, passagem aérea, serviços de telefonia, internet, hospedagem, aluguel de veículos, que muitas vezes eram mecanismos que as OS utilizavam para não fazer um bom serviço de forma, de certa forma, até irregular. Pagamento de honorários de advogados, de contador. Então, agora, e a partir de agora, as OS vão poder ser fiscalizadas mensalmente, até para o poder público, em especial a Secretaria de Saúde, poder estar acompanhando o serviço prestado, né? Nós sabemos que ela trabalha por metas, o senhor que é médico, muitas vezes essas metas também não são cumpridas, são forçadas a ser cumpridas, mas eu tenho convicção que o trabalho do doutor Sérgio, à frente dessa secretaria, é um homem que está se dedicando de uma forma incisiva, juntamente com o governo, para a gente poder valorizar também as boas OS e corrigir as OS que talvez não prestam um grande serviço. Não estou falando que existe, mas agora o mecanismo de fiscalização será muito maior. Obrigado, presidente. Questão de ordem, deputado Gustavo Seba. Senhor presidente, acompanhando a fala do colega Thales, eu quero aprofundar, por isso até o pedido de vistas, um pouco mais no projeto, mas pelo pouco que li, deputado Thales, o que nos preocupa bastante também é a limitação que esse projeto traz. Eu não vou dizer direcionamento, nada nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, é claro que o mecanismo de fiscalização é extremamente importante, mas essa lei, pelo pouco que li, até pela velocidade aqui que estava acompanhando a mesma, ela traz também um risco de uma limitação de um pequeno grupo que hoje em Goiás estaria habilitado a poder fazer a gestão. Isso, eu não vejo isso como algo
propositivo para o Estado quando você diminui a concorrência. Evidentemente que a fiscalização é fundamental e quem não faz um bom serviço tem que ser, com certeza, retirado de qualquer tipo de função, principalmente quando se fala de saúde. Agora, se a gente fizer também uma lei que isso vai garantir com que 2 OS ou 3 OS apenas possam assumir todo o Estado de Goiás, isso de forma alguma vai ser positivo para o Estado. Por mais competente que possa ser algumas OS, por maior que tenha um serviço, mas ele acaba perdendo, né, um padrão de competitividade, a gente acaba perdendo a oportunidade também, né, de otimização de gastos disso com essas OS, porque se você fala, olha, limitou aqui, só OS que tem mais de 5 anos, você tira o teto dela de 30%, ou seja, ela pode pegar 100% do serviço, nós estamos falando de 2, 3 OS aí que podem, de repente, pegar todos os hospitais do Estado. E isso traz uma preocupação grande. Essas OS, isso é bom para o Estado? Ter 2, 3 institutos administrando todos os hospitais públicos? Eu não acho que isso é bom de forma alguma. Eu acho que a discussão, o debate tem que ser aberto para todos que tiverem condições, mas desde que a gente não esteja criando um edital aqui na Assembleia. Que essa lei não seja já um edital de concorrência, onde a gente já está colocando dentro de um edital condições para que OS específicas sejam as únicas vencedoras no nosso Estado. Então, por isso o motivo de vistas e que a gente chama a atenção da população da imprensa para discussão nesse sentido. Vamos fiscalizar, vamos trazer esse debate. Mais 1 minuto, deputado Gustavo. Trazer esse debate para casa, é um debate fundamental e eu acho que isso não tem nada a ver com base, com situação. A gente quer todos aqui, temos o mesmo objetivo do serviço funcionar, independente de quem está no governo, eu sempre fui muito claro nisso. Todo projeto de saúde aqui que foi bom para o governo, votei favorável. Todos os colegas são testemunhas disso. Agora, nos traz uma preocupação, deputado Tales, se esse projeto virar um edital de lei já limitando, olha, só vai ganhar em Goiás 2 OS ou 3, porque pela lei já se está trazendo uma restrição que somente essas que já estão aqui se adequariam, e isso é grave. Isso é grave porque nós vamos ter um feudo de OS aqui, podendo deixar de abrir para o Brasil inteiro, para quem tem a competência possa também disputar no preço, disputar na qualidade do serviço, e não estou questionando a qualidade do serviço de ninguém, nada disso, apenas que a gente não pode, tem que tomar cuidado de não estar criando um edital dentro de uma lei aqui nessa casa. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Tales Barreto. É interessante até a postura e a fala do deputado Gustavo, pode ser discutido, mas o que o Estado está buscando, Gustavo, e nós sempre fomos a favor das OS, acabou com a burocracia, com os equipamentos que muitas vezes estragavam, ficavam anos parados, só que ia consertar serviço ruim. Ficar claro aqui, a lei não pode se retroagir, perfeito? Então, por exemplo, já foi feito o edital de 6 chamamentos, ou seja, acho que somente o Hospital Maternidade Nossa Senhora de Lourdes que não foi publicado o edital. Os outros foram feitos. Hospital de Aparecida de Goiânia, Hospital da Criança e Adolescente, Hospital de Urgência, Hospital Estadual de Santa Helena, Hospital Estadual da Mulher. Esse edital já foi publicado, essas OS que estão aí, e as que já foram qualificadas anterior à lei, elas vão dar continuidade, elas não vão sair. Ficar claro isso. O que está se buscando pelo governo, e a gente pode trocar essa ideia, talvez, de 5 para 4, por exemplo, é uma situação, até para não restringir, talvez, a algumas, a gente tem que saber, porque quando se abre um chamamento, ele é aberto para o Brasil inteiro, não somente são para essas instituições que estão. O que não pode a gente deixar acontecer, deputado Gustavo, OS serem criadas para poder administrar os hospitais. OS que não têm, mesmo que seus diretores, se o seu quadro administrativo tem experiência na administração hospitalar, por exemplo, elas não podem ser criadas para eles terem os benefícios próprios. É isso que não pode acontecer. Então, eu acho que o governo, o governo está buscando de todas as formas se preparar para poder fiscalizar melhor, poder acompanhar mensalmente as atividades de execução dessas OS, e a partir do momento que eles estão buscando está mais próximo da prestação de serviço, porque o objetivo é a prestação de serviço. Eu, conversando com o nosso presidente da comissão, as OS têm metas. A Unimed, você paga, o IPASGO você paga nos planos de saúde pelo serviço prestado. Não é verdade? As OS são por metas. Então, agora, eu vejo que, com esse novo regulamento, dessa nova proposta de parâmetros, eu tenho convicção que o acompanhamento das atividades OS vão ser bem mais justas, eu não tenho dúvida disso.
Então, o senhor vai dar uma lida, o senhor vai ver que tem muita coisa boa, e acho, viu, líder, a gente fazer uma avaliação na colocação, e realmente eu concordo, eu não quero ficar restrito a 2 ou 3 empresas somente. A gente tem que, até mesmo porque nós sabemos que no Brasil inteiro tem muitas outras OAS dentro da atividade, tá bom? Questão de ordem, deputado Gustavo Seba. Deputado Tales, exatamente, concordo com o senhor, em gênero, número e grau, sou favorável ao modelo de OAS, sempre fui. E, repito, essa não é uma discussão, inclusive, nem de situação, de base, de nada disso. Acho que é uma situação, e eu, como médico, não poderia defender nada diferente também do que a boa prestação do serviço. Vamos levantar essa discussão, deputado Tales, em relação a isso, a esses prazos, vamos ver como que estão as situações dessas instituições hoje, para que, repito, essa fiscalização é excelente, eu acho que isso é ótimo para o Estado, e tem meu apoio total como parlamentar, essa questão das metas, a gente quer o serviço sendo prestado, deputado Bruno Peixoto. Agora, repito, da forma com que, por alto, eu li, eu fui tentando fazer um levantamento de quem se encaixaria, e eu só consegui achar 2, talvez uma terceira, mas eu tenho certeza que somente 2 OS teriam condição de assumir qualquer hospital daqui para frente. Por mais que a lei não seja retroativa, nós estamos falando de 2 instituições que vão assumir todos os hospitais, até porque a gente tira o teto deles de 30%, então a gente está falando que eles podem assumir 100% nessa lei. Isso traz um risco para o Estado, para o próprio governo. Né, deputado Bruno? Eu acho que é interessante levantar essa discussão para que, eu acho que o objetivo do projeto é interessante, porém, repito, a gente só tomar o cuidado da gente não estar fazendo o papel de um possível edital também. Claro, a gente faz restrições para, eu também concordo, OS nova, criada para fazer gestão, não acho também que isso tenha, por melhores profissionais que possam ter, talvez isso não tenha tanta, né, talvez a gente não saiba a lisura de onde sai, qualquer um, hoje em dia qualquer um vai lá e monta um OS. Agora, é importante também, repito, que a gente não cause uma restrição tão grande, onde nós não vamos ter outras opções. E aí o Estado vai ser obrigado a ficar com essas 2 OS, ou se essa terceira que eu estou vendo lá, se ela se encaixa pela lei, como eu li muito por alto, mas hoje eu tenho certeza que somente 2 se encaixam nessa lei. Só 2. Não vou falar nome aqui, para não é o motivo da reunião. Mais um minuto aí. Então, somente fazer esse levantamento, deputado Tales, e acho que a assessoria também da casa pode fazer esse levantamento para você ver que, da forma com que está, a restrição ela fica muito grande. Então, de repente, ver essa questão de 4 para 5 para 4 anos, ou se existe outro parâmetro, mas para que a gente possa manter uma competitividade, que eu acho que isso é interessante para o Estado. Eu acho que todos aqui vão concordar comigo, porque é uma discussão, repito, é uma discussão do Estado. Pela ordem, presidente. Major Araújo. Questão de ordem, deputado Major Araújo. Não, é só para eu pedir Escreve vista aí, aí por no favor, chat, que eu não vi, presidente. Vice também ao deputado Major Araújo desse projeto da Obrigado. OS. Na verdade, no chat não está aparecendo, Major, mas o nome do senhor foi incluído aqui, em vista ao projeto. Questão de ordem, Obrigado. deputado Max Menezes. Deputado Tales, deputado Gustavo Seba, acho que colocaram muito bem aqui essa discussão e também essa preocupação. Agora, senhor presidente, existem etapas, né, que devem ser seguidas. E, a partir do momento que eu iniciei a leitura, ainda não terminei, por isso o pedido de vistas, para que a gente possa avaliar melhor, deputado Tales, deputado Gustavo, o que acontece? Quando eu, que venho da engenharia civil, quando qualquer empresa de engenharia participa de algum tipo de processo licitatório, é colocado o quê? É colocado a certificação dos profissionais que ali compõem, né, o quadro técnico das empresas. Penso que nas OS teriam que ser da mesma forma. Vamos avaliar isso para que a gente possa apresentar, porque se nós estamos aqui restringindo, permitindo a restrição de 1 ou 2, quem disse o porquê que não podem surgir outros? É necessário que haja outras, sim. Agora, se essas outras surgirem, os profissionais que compõem essa nova OS têm que ser profissionais que estejam habilitados ou que já tenham até mesmo exercidos algum tipo de gestão. Para quê? Para que eles tenham condições de colocar essa mesma instituição para que ela possa executar algum tipo de serviço. Então, acho que vai demandar aí uma discussão maior. Talvez seria importante, líder, a presença até mesmo do secretário para tirar algumas dúvidas, ou as pessoas que auxiliaram aí na criação desse texto, para que a gente pudesse fazer um bate-bola aqui, ou se vai ficar restrito mesmo somente à apresentação das emendas e à avaliação posterior.
Questão de ordem, deputado Thales Barreto. Deputado, na realidade, a gente precisa acelerar esse processo, né? Se tiver qualquer dúvida, eu tenho convicção que o doutor Sérgio, o doutor Jorge, Casa Civil e Saúde, pode estar esclarecendo. O que não pode, eu fiquei muito claro, e o doutor Gustavo Seva sabe disso, qualquer tipo de OS, ela poderia participar do chamamento da administração hospitalar, utilizando quadros que teriam histórico. Hoje, não. Com a nova lei, as OS têm que ser OS específicas de administração hospitalar, da saúde. Então, muitas vezes, aquela OS de ciência e tecnologia, de educação, qualquer tipo de OS que tenha lá dentro do seu bojo a sua atuação, agora não. O que a gente está ponderando aqui, e eu acho que nós vamos fazer uma avaliação com o próprio governo, é o tempo, porque a atuação de OS especificamente, em Goiás, deve ter uns 10 anos, né? Eu não acredito em Goiás uns 10 anos. Ela, de certa forma, no Brasil, ela não é essa administração por OS, ela não é uma coisa antiga. Ela é uma situação nova. E muitas estão se especializando nessas administrações hospitalares. Hoje existe OS no Brasil inteiro, mas essa gestão hospitalar por OS, ela não tem tanto tempo de história na administração pública. Então, especificamente dos nossos hospitais. Agora, o que a gente está ponderando aqui, e o líder também entendeu, talvez de 5 para 4, para tentar tirar algumas restrições. Porque a gente sabe que quando você tiver um número de OS especializadas em saúde pública, em específico, para poder tomar conta da rede pública estadual, ela é importante você ter um número maior. É isso que o doutor Gustavo está falando. Ele está falando que ele acredita que somente 2 que estão atuando em Goiás vão poder continuar participando do processo. Mas o Brasil é o Brasil inteiro, qualquer outro tipo de OS possa vir. Mas as que estão aí, e muitas prestando bom serviço, podem ficar de fora. É isso que nós estamos ponderando, entendeu? Mas eu não tenho dúvida que o doutor Sérgio, qualquer dúvida, ele possa também estar te orientando, de qualquer dúvida. Mais 30 segundos, deputado. Eu sentei nesse projeto, vi que estão amarrando, através desse projeto, uma forma do governo buscar regulamentar de uma forma mais incisiva, apertar mais, talvez, as distorções de algumas OS que não estão cumprindo e fazendo o seu papel. O maior objetivo desse projeto é isso, deputado Gustavo. Estava passando de hora. A gente sabe, todo dia a gente tem denúncia, né, doutor Antônio? Chega aqui para a gente. Então, a gente sabe que tem OS boa e OS ruim. E as OS ruins vão pagar um preço caro. Questão de ordem, deputado Gustavo Seva. Perfeito, deputado Thales. Eu acho que esse é consenso de todos nós e também concordo que a gente precisa fazer uma fiscalização nesse sentido. Agora, eu acho que realmente essa discussão, a gente pode tentar ampliá-la um pouco mais para tentar aprofundar, para que a gente não possa cair num dispositivo que vai nos trazer uma limitação grande para o próprio governo, inclusive, amanhã. Da gente chegar, por exemplo, você pega uma dessas 2 OS que estariam habilitadas, segundo essa lei. O cara fala, estou sobrecarregado, eu não dou conta. Mas só você aqui que vai ter essa habilitação hoje. Então, eu acho que, claro, essa questão do tempo, eu não sei o que seria o ideal. Agora, o importante dessa fiscalização também é a qualificação de quem está prestando serviço. Isso é fundamental. O deputado Marcos foi muito feliz nisso. Porque a gente sabe que nos editais existem isso também. Você pode exigir a qualificação do profissional que atende lá. Esse profissional ele tem a qualificação adequada? Ele tem experiência? Ele tem... Agora, o intuito de você coibir alguém que está montando algo para prestar um serviço de qualquer forma, eu acho que isso é extremamente importante, mas, repito, talvez a cautela da gente discutir um pouco mais isso e chamar, às vezes, os técnicos da Secretaria de Saúde também para poder, com essa lei aqui, o que isso vai impactar diretamente, até para apresentar para casa, para todo mundo se sentir mais confortável para votar isso. Talvez o líder do governo possa pedir algum técnico da secretaria para vir nos explanar isso. Porque, igual eu repito, pelo que eu levantei, uma coisa muito por cima, posso até estar enganado, mas pelo que eu levantei, de acordo com só tem 2 OS, talvez uma terceira, que podem fazer o serviço hoje em Goiás. E aí a gente tira o teto deles de 30%, ok. Então ele pode chegar em 100%, então nós vamos ter 2 OS? Eu acho que isso não é tão produtivo. Então é importante a gente ter essa discussão. E, repito, qualificação. A qualificação é muito mais importante até do que o tempo, né? Porque também, hoje em dia, a gente sabe que existe até mercado disso, tá? O cara compra um OS com 5 anos em outro lugar lá e põe qualquer pessoa. Né? Então a gente tem que tomar cuidado também com a qualificação. Questão de ordem, deputado Thales Barreto. Essa qualificação já está até no projeto
nessa regulamentação que está acompanhando o projeto. Você vai acompanhar e você vai ver. E, na realidade, acho que são, que eu vou até te falar quantas folhas aqui, ele é longo, é um projeto que tem mais de 12 folhas, 11, 12, 13, 14, mas eu não queria falar isso, não. Presidente, o que eu apresentei um projeto também em relação às OS, deputado Gustavo, porque as OS hoje pagam todo mundo por PJ, algumas, outras não. Então, por exemplo, um técnico de enfermagem ou um enfermeiro, ele é pago por PJ e ele deixa de ter, doutor Antônio, o seu fundo de garantia, o seu 13º, as prerrogativas que a CLT passam para esse funcionário. Eu acho que o médico, se receber por PJ, tudo bem, mas as pessoas que trabalham no dia a dia, e esse projeto já está aí, o deputado Francisco de Oliveira relatou e devolveu, eu queria até que colocasse ele em pauta. É uma forma da gente valorizar esse servidor, que ele ganha R$2.000, R$2.500, R$3.000, de repente vai embora e não tem nada mais para receber. E ele não pode tirar uma férias, ele não tem 13º, ele não tem fundo de garantia, ele não recolhe previdência. Então, não justifica as OS quererem pagar esses servidores por PJ, pessoa jurídica. Eles têm que ser pela CLT. E isso já é uma decisão do próprio Tribunal do Trabalho, TRT 18 Goiás, que já está tendo algumas decisões em relação a isso. Essa visão também é do TST. Então, eu vejo que é um momento oportuno, deputado Bruno, que esse projeto foi relatado pelo deputado Francisco de Oliveira que a gente pudesse colocar em votação também aqui na comissão. Obrigado. Senhor presidente. Questão de ordem, deputado Marcos Menezes. Deputado Tales, eu acho que o senhor colocou muito bem esse assunto. Hoje, não só as pessoas que são contratadas pelas OS, mas nós vamos ter que ampliar um pouco mais. Os municípios também, nos processos de credenciamento, são do mesmo jeito. Então, o credenciamento, seja em qualquer município dentro do Estado de Goiás, faz a contratação, esse servidor da saúde, nutricionista, técnico de enfermagem, enfermeiro, médicos e tantos outros, nenhum deles tem ali o direito a férias, 13º e tal, e outros. Então, eu penso que nós teríamos que ampliar isso também para os municípios, para que a gente possa dar uma segurança para todos esses profissionais. Hoje, se um cidadão, se uma mãe de família, que é técnica de enfermagem, por algum motivo, sofre um acidente indo para o seu próprio trabalho, seu local de trabalho, ela vai ficar parada e aqueles dias dela serão cortados e ela não receberá nada por aquilo. Então, penso que nós teríamos que ampliar isso, não só atingir as OS, mas também ampliar para dentro dos municípios os credenciamentos que são feitos. Questão de ordem, deputado Gustavo Seba. Tirar uma dúvida aqui com o deputado Tales, com o líder do governo. Os chamamentos que estão em curso, eles não entram na lei? Não, o chamamento que já está em curso hoje. Só. Questão de ordem, deputado Tales. Se o edital já foi publicado, a lei não foi... Aí não entra. Não entra. Certeza disso. Absoluta certeza disso. A Seria- lei não seria uma vai ação- vir para retroagir. A lei não vai vir. O edital foi publicado e eles já estão participando. Não tem problema nenhum. Seria uma forma As de os novos os editais que novos forem... chamamentos que vão poder existir, esses novos chamamentos que vão poder adequar a nossa lei. Eu estou te perfeito. afirmando Não, isso. sim, perfeito. É só para tirar essa dúvida, porque eu não li a lei inteira, eu li muito por alto, pelo pouco prazo. Então, até por isso o pedido de vistas, vamos analisar, e aí a gente debate isso, ferramentas. E repito, eu quero ajudar o que for bom para a saúde do Estado, mas é também nosso papel de alertar aquilo que a gente já chamou atenção aqui da nossa preocupação em relação a essa limitação. Apenas isso, senhor presidente. Eu também gostaria de parabenizar o governador Ronaldo Caiado, meu colega médico, secretário atual da Saúde, Sérgio Vécio. O momento é muito oportuno para essa questão, essa discussão aí das leis de OS em Goiás. Não só com relação à qualificação de OS. Como o Tales falou, muitas vezes uma OS se organiza da noite para o dia, Coronel Daildo, e já entra aí na concorrência e muitas vezes ganha a concorrência. Porque as OS elas não precisam de ter um fundo para manter aqueles primeiros serviços e depois receber pelo serviço prestado. É o que faz os planos de saúde, a Unimed, o próprio IPASGO, recebe das pessoas, executa o serviço é auditado e depois de auditado, 40, 60 dias é pago para os planos de saúde. E como eu estava falando com o Tales agora há pouco,
qualquer hospital, qualquer médico quer prestar serviço pela Unimed, para receber 60 dias depois, cara, dessa lei. As OS não. O Estado passa um aporte para elas e fala assim, ó, você tem que fazer 700 procedimentos por mês. 700 procedimentos por mês, que muitas vezes um procedimento que custaria R$10, é uma suposição, né? Ele entra ali como se fosse um serviço que custaria R$1.000, né? É pré-pago, não tem auditoria sobre isso. A própria lei da OS é falha nisso. O Gustavo está na presidência da comissão, né? E eu já fui membro da comissão, e nós nunca fiscalizamos, porque não chega. É de 6 em 6 meses que eles mandam um relatório para cá, para falar, foi feito isso aqui, né? Então, há realmente muita falha nesse sentido. E o governador, há muito tempo, eu tenho conversado com ele, e essa lei agora é justamente para corrigir essas falhas, né? Com relação à questão que o Gustavo está falando, né? De aí nós termos poucas OS em Goiás, que realmente vai estar dentro dos critérios da nova lei. Eu também não estudei ainda, não vi o teor total da lei, conversei com o Thales, ele me explicou alguma coisa, mas é urgente e necessário que faça essas mudanças. E lógico que a concorrência é aberta, né? Com certeza, tendo interesse, vem a OS do Alberto Einstein, a OS do Sírio-Libanês, que já está aí em Aparecida de Goiânia, no Hospital Municipal. Então, a tendência é de melhorar o serviço e realmente acabar com farras que existia. Essa questão desses 3% da taxa administrativa é excelente, porque a gente sabe de história que, às vezes, a diretoria da OS, para pegar o dinheiro, contratava um curso de não sei o quê, né, por valor exorbitante aí, né? E a gente sabe como que as coisas funcionam nesse sentido. Então, essa limitação do valor administrativo, isso aí é preponderante para evitar o que o governador quer, que seja fonte de corrupção. Então, eu acho que começou hoje a tramitação desse projeto aqui, já bastante com discussão, e essas discussões, com certeza, vai aprimorar no sentido, principalmente, de fiscalizar a saída de dinheiro aí, que a gente sabe que muitas vezes sai de maneira errada, sem benefício para o paciente, né? Para as pessoas. E outra coisa, não existe hoje, Gustavo, né? A gente sabe disso, de tocar um serviço de saúde tão grande como é o Estado hoje, com vários hospitais grandes, sem ser através da OS. Hoje, até através das limitações aí com relação ao limite, né, de gasto com os servidores, isso aí já dificulta muito se administrar, porque com certeza você vai ter problema aí com relação à lei de responsabilidade fiscal, no que se pode gastar com recursos humanos, né? E sem contar que o Thales comentou. Antes, o doutor Hélio mesmo foi secretário de saúde, às vezes se estragava um toboco, estragava alguma coisa, entra com a licitação aí, 6, 8 meses, e realmente saúde não espera esse período, né? Então, eu acho que essa lei vai ser muito importante, né, para que a gente realmente continue trabalhando para melhorar o atendimento e, com certeza, fazer mais para os nossos pacientes, para a nossa população. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Gustavo Seba. Presidente, de forma breve, acho que até outra sugestão, deputado Thales, que talvez possa ser discutido para ser incluso, eu acho que essa fiscalização em relação às metas, isso é fundamental, evidentemente. Claro, né, nós temos que ter números, mas falando do outro lado, como profissional, você tem que ter número com qualidade, não adianta você também implementar qualquer número. Mas existe hoje um déficit, deputado Thales, deputado Bruno e deputado doutor Antônio, existe um déficit de uma demanda da regulação para a maioria dos hospitais estaduais. Não sei se os senhores estão cientes disso, mas hoje acontece muito no hospital o seguinte: a meta sua aqui é operar, sei lá, vou dar um exemplo, você tem que operar 50 pacientes de colecistectomia no mês. Beleza, eles disponibilizam o horário, a vaga, e a regulação não manda. Não sei se os senhores estão atentos a isso. O hospital fica com horário ocioso, com médico à disposição, e não manda. Isso acontece não só com cirurgias, com procedimentos, até com consultas com especialistas. Falando porque eu tenho colegas que trabalham que já me falaram. Olha, tem uma fila gigante de cirurgia aguardando. O cara falou, já aconteceu de muitas vezes, ficar esperando no hospital com horário reservado à disposição e não tem paciente.
Por que não tem paciente? Porque o hospital não se regula. A OS não vai lá e fala assim, olha, manda aqui, pode mandar 10 pacientes. Não, já está autorizado o volume que ele vai atender. Quem escolhe o paciente, quem marca isso, é a regulação. E a regulação não faz. A regulação não tem conseguido mandar esse paciente. Então, assim, eu acho que dentro de um dispositivo, Thales, até de linkar essa cobrança da exigência da meta com a exigência de chegar. Porque é a mesma coisa que eu falo para você, ó, você tem aqui que votar 10 projetos por mês aqui na Assembleia. Beleza, se o governo mandar 5 projetos, como é que eu vou votar 10? Não tem como. Então, isso acontece muito, em todos os hospitais, tanto em procedimentos quanto em consultas, e de profissional está lá. Eu já escutei de colega meu, uma amiga minha pediatra que trabalha numa policlínica, falou, eu fico esperando lá sem paciente, mas o meu horário eu estou indo para lá. Ué. Agora não tem, aí depois ó, você não cumpriu a meta, ou, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que linkar isso, da exigência da meta com também um envio adequado disso para cumprir essa regulação. Senhor de ordem, deputado Coronel Dailton. Presidente, enquanto membro titular da Comissão de Saúde, que é presidida pelo nobre deputado Gustavo Seba, a gente percebe claramente a necessidade dessa discussão e das soluções, das melhores soluções em busca do atendimento adequado a todo cidadão goiano, que aqui é qualquer pessoa que necessitar de tratamento de saúde aqui no nosso estado. Acho que ninguém com mais propriedade para isso do que o próprio deputado Gustavo Seba, o senhor, deputado Hélio de Souza, que são do ramo, embora nós estejamos discutindo gestão. O projeto de lei, de acordo com a relatoria do deputado Thales Barreto, tem muita propriedade, é muito importante para que a gente possa chegar a bom termo nesse campo de tratamento de saúde da nossa população, mas também tem muita razão o deputado Gustavo Seba, na minha ótica, enquanto gestão, nós não podemos levar para um lado esse tempo de existência da OS ser tão longo para que possa transformar numa possibilidade aí até de polarização, de redução da concorrência. Então, acho que está num bom caminho, todos os deputados participam, o deputado Marques participando e entendendo que eu até concito ao nosso líder do governo a possibilidade de trazer até aqui o secretário de Saúde ou alguém que participou diretamente da confecção desse projeto para a gente ser melhor esclarecidos. Estou pronto, entendendo que é muito importante a existência dessa lei, dessa regulamentação, mas a gente precisa aproveitar o momento, que é o momento correto para isso, e fazer com que o que a gente sempre faz aqui na Assembleia Legislativa, aprovar leis consistentes que venham trazer melhor qualidade de vida para a nossa população. É claro, atendendo o chamado do governo no sentido de fazer com que isso seja bem feito, mas ouvir os deputados, principalmente os deputados que atuam nesta área da saúde. Muito obrigado, presidente. Senhor de ordem, deputado Marcos Menezes. Senhor presidente, eu quero até ratificar que sou extremamente a favor da terceirização da grande maioria das atividades fins na administração pública. Nós sabemos que, desde um veículo que quebra até um equipamento que quebra também, isso atrasa muito a administração pública, porque os nossos trâmites são muito burocráticos para qualquer tipo de aquisição. Nesse sentido, as OS, o que a gente percebe é que até o nome OS já ficou pejorativo. Por que pejorativo? Porque já se associou a algo errado, já se associou a algo que não presta um serviço de boa qualidade, ou até mesmo que, quando presta o serviço, ainda que seja de boa qualidade, que existem ali pessoas agindo com má fé dentro da administração. Mas nós não temos como dar marcha ré. E penso eu, não é novo, esse assunto não é antigo. Eu não vejo com 10 anos como sendo antigo, é novo. É algo que nós vamos passar algum tempo ainda para que ele possa se refinar e aparar muitas dessas arestas. O senhor citou isso aí muito bem. E, a título até de sugestão, eu vou incluir isso em um pedido nosso, provavelmente em uma emenda, para que possa ser criada a figura, deputado Thales, da gerenciadora fiscalizadora também. A própria Secretaria de Saúde, assim como todas as outras secretarias que fazem fiscalização de contratos, tem uma dificuldade enorme de pessoal para que possa fazer essa fiscalização. Em se tratando de saúde, principalmente, nós temos inúmeros hospitais com inúmeros atendimentos, uma quantidade, milhares de leitos espalhados aí também pelo Estado, e é impossível para que uma única unidade gerenciadora possa fazer isso, que seja a própria Secretaria. Então, penso que, a partir do momento em que você vai fazer a contratação da OS,
tem que ser também contratado a gerenciadora fiscalizadora, que ficará responsável por determinados contratos, e assim fazendo aqui uma triangulação entre a secretaria, essa gerenciadora fiscalizadora e também quem vai executar o serviço. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputada delegada Adriana Corse. Obrigada, senhor presidente. Mais uma vez, boa tarde aos colegas. Eu gostaria de colocar, que estou acompanhando a discussão aqui, deixar a minha posição ressaltada aqui, que sou totalmente a favor do SUS, Sistema Único de Saúde, saúde pública. Essa vai ser a minha luta como deputada federal, e traremos, né, vamos lutar para trazer recursos para a saúde pública de Goiás. E quero aqui reforçar o meu pedido de vista sobre esse projeto, que eu estou vendo uma discussão aqui, ela é salutar, né? Estamos no parlamento, mas deixar ressaltado que eu pedi vistas, também outros deputados. Estou vendo aqui no chat o delegado Eduardo Prado, dizendo que também pediu vistas, mas que não foi deferida. Então, eu gostaria, sim, que a mesa garantisse o nosso direito de estudar o projeto, para que a gente pudesse ter uma opinião abalizada. Muito obrigada, senhor presidente. Vou pedir à assessoria aqui que registre também o pedido de vista do deputado delegado Eduardo Prado. Só apareceu no chat aqui agora, viu? Depois que a deputada falou. Mas também vista ao deputado delegado Eduardo Prado. Questão de ordem, deputado Thales Barreto. Presidente, o líder do governo acabou de falar com o Sérgio, eu também conversei várias vezes com ele ontem e hoje. Ele vai estar presente no meu gabinete ao 12h30, aos parlamentares que queiram tirar dúvidas, esclarecer, dar opiniões em relação a esse novo projeto. Eu faço questão de poder estar no nosso gabinete, que eu vou fazer um lanchinho, a gente discute, depois vem para cá, né? Uma empadinha, né? Uma empadinha, né? Não, almoço não. Eu almoço 2 horas da tarde. Mas eu queria aqui também, presidente, pedir à deputada Adriana, ela pediu vista de um projeto meu, desse projeto que eu pedi para que os funcionários das OS que atuam dentro das áreas de enfermagem, técnico de enfermagem, na área, fora os médicos, que esses possam ser seletistas pela CLT e não pelas PJs. Então, eu sei que ela pediu vistas, eu queria votar esse projeto o mais rápido possível. Então, eu peço, deputada Adriana, caso a senhora puder devolvê-lo com emendas, sem emendas, da melhor forma, mais rápido possível, eu gostaria muito, porque nós vamos estar dando continuidade, eu queria votar antes que nós entrássemos no recesso. Obrigado, deputada. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputada delegada Adriana Corse. Olha, perfeitamente possível. Estou discutindo um projeto que eu pedi vistas agora, devolução, porém, é necessário que eu tenha acesso e o leia todo. Assim eu poderei devolver antes do prazo. Então, que seja disponibilizado aí para a minha assessoria. Eu estou remotamente aqui, mas estamos atentos, trabalhando, a assessoria está aí, o outro projeto nós já estamos analisando. Caso contrário, não é possível. Então, que possa ser disponibilizado aí para que a gente possa analisar, né, doutor Hélio? Essa é uma época favorável a certos animais, como jabutis aqui na nossa Assembleia, e a gente tem que ficar atento, né, delegado Eduardo? Atento aí aos movimentos dos animais silvestres do Cerrado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Thales Barreto. Eu só queria explicar para a deputada Adriana Corse que não é esse projeto. O projeto é de minha autoria, que ele estava na CCJ antes do início da sessão ordinária. É um projeto onde foi discutido com o segmento de enfermagem, com os técnicos de enfermagem, a possibilidade deles não ficarem por pessoa jurídica, e sim por pessoa física. Esse projeto não entrou em pauta nessa sessão, foi na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, anteriormente na sessão ordinária. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem do deputado Álvaro Guimarães. Senhor presidente, para pedir à nobre deputada federal, que ela já foi eleita deputada federal, Adriana Corse, se puder, para ela devolver a PEC, que pede o fim da reeleição para a mesa diretora da Assembleia. É só um parágrafo, deputada, né? Eu vou ler para todos verem. A Assembleia Legislativa reunir-se-á
em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e constituição da sua mesa diretora para mandato de 2 anos, vedada a reeleição para o cargo de presidente. Eu acho que isso já era necessário há muito tempo, então chegou o momento e nós estamos todos a favor desse projeto. Eu queria que a senhora, que infelizmente vai nos abandonar o ano que vem, mas deixasse aqui tudo arrumadinho, a casa arrumadinha, para que não houvesse reeleição de presidente. É só isso. Nada contra o ex-presidente, o presidente Lissauer, mas a gente vê que com 2 anos é muita coisa para o próximo presidente. É só isso. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputada delegada Adriana Corse. Com todo respeito, né, aos colegas, eu costumo sempre pedir vista dos projetos que têm área de interesse da minha pessoa, como segurança, direito das mulheres, às vezes até para a gente fazer alguma sugestão para aprimorar o projeto. Vocês sabem que eu voto nos projetos tanto de colegas da base, como da oposição, como do governo, se entender que eles são favoráveis à população. Mas é preciso que a gente tenha o direito de ler. Eu discordo de projetos que tenham que ser aprovados com pressa desse jeito, né, delegado Eduardo? Nós estamos aqui num parlamento e, assim, não vejo motivo dessa pressa, eu não entendo, assim. Estou lendo aqui, minha assessoria está analisando o projeto no sentido, sim, de devolvê-lo, mas é preciso que a gente não faça isso, né? Existem outras assembleias no Brasil onde necessariamente os projetos tramitam por vários dias para que não só os demais deputados e deputadas, mas a população possa ter conhecimento, e aqui chega o fim do ano, né? Esse é o 8º ano e sempre acontece isso. E eu discordo, sabe, colegas? Eu vejo assim que precisa ter esse tempo para a gente analisar, e é justo, é correto, é o devido, né? Então, minha assessoria está analisando e aí nós vamos decidir. Mas que a gente possa não fazer isso mais, que a gente faça sempre um período aí de tempo para solucionar e as pessoas poderem estudar os projetos. Obrigada, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Coloco em apreciação o projeto 10.901/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que institui medidas facilitadoras para que o contribuinte negocie seus débitos relacionados aos créditos tributários e não tributários constituídos em favor da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos de Goiás, AGR, nas condições e nas situações mencionadas, e da outras providências. Relatório do deputado Francisco Oliveira, com parecer favorável. Questão de ordem, antes de pôr em discussão. Vista. Para discutir a matéria do deputado. Vista, presidente. Vista. Questão de ordem do deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, permitem apenas explicar o projeto. O projeto de lei encaminhado pelo governo do Estado de Goiás visa regularizar o passivo de todos os operadores de transporte rodoviário intermunicipais de passageiros, incluindo o freteamento e demais delegatórios de serviços públicos. O intuito é criar condições para que as pessoas físicas, repito, físicas e ou jurídicas, possam adimplir com suas obrigações perante a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, sobretudo pelo fato dessas atividades terem sido fortemente impactadas no período da pandemia da Covid-19. Estão inclusos no projeto, ora em tela, de lei de créditos tributários e não tributários, com redução de até 100% do valor dos juros de mora e até 98% nos valores inerentes à multa moratória e atualização monetária. Traz um incremento novo, ainda em relação aos créditos não tributários, autos de infrações e valores relativos às outorgas. Serão concedidos desconto de 30% sobre o valor principal, proporcionando condições de regularização de todas as empresas que realizam transporte regular e o fretamento. Importante salientar que a medida tem o condão
de alcançar um montante de 2.246 pessoas inscritas em dívida ativa, sendo 1.181 pessoas físicas. Thales, o dados 1.181 pessoas físicas serão beneficiadas com essa proposta. Então, gostaria de pedir a todos que possamos aprovar com urgência, porque ela precisa ser aprovada e publicada. É um programa de recuperação fiscal que vai atender todos esses transportes de passageiros. Uma matéria de grande importância, todos nós aqui já fomos procurados, seja por transporte escolar, alguém que faz um freteamento, todos esses serão beneficiados. Até mesmo por conta da pandemia, muitos não pagaram a sua licença, a outorga, referente a tal projeto. Então, gostaria, deputado Humberto Alves, se for possível, é simples, apenas 2 laudas, se for possível, devolver e voltarmos ainda hoje, é de grande importância. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Antes de dar andamento, gostaria de agradecer a presença do meu amigo, prefeito de Itaúsu, Cleiton Melo, pedir à nossa assessoria que registre como visita honrosa aqui a esta reunião. Questão de ordem ao deputado Humberto Teófilo. Senhor presidente, eu vou justificar aqui meu pedido de vistas e até aqui chamar a atenção aqui dos colegas, que o projeto aqui me chama a atenção, deputado Bruno, até porque esse refis irá beneficiar nada menos aqui, colegas, do que a aviação araguarina. A aviação araguarina, deputado Gustavo Seba, que está aqui devendo mais de 3 milhões para o Estado e até hoje não pagou. Ou seja, fizeram um reajuste legal recentemente e eu quero ver qual foi a atitude da GR em relação a essa empresa. 3 milhões que está aqui em execução fiscal e agora nós vamos aprovar aqui um projeto para falar, senhor Araguarina, o que você fez aí desde o início, você vai ficar livre das multas, você vai ficar livre da correção monetária. Aí não. Aí o que nós vamos falar para quem está utilizando o transporte público, que está pagando o reajuste legal, como aconteceu um reajuste entre Goiânia e Anápolis recentemente, um reajuste que foi feito antes do período e acima da porcentagem, e agora um dos beneficiados que está aqui, a ação de execução fiscal, que coincidentemente, Gustavo Seba, a PGE pediu desistência, está lá no processo. PGE pediu desistência, mas a PGE vai ganhar os 10% de honorário, que está previsto já na lei. Agora, se fosse um refis do IPVA, do imposto de transmissão, deputado, na hora estaria aqui. Agora, beneficiar esses barões do transporte, isso não, Viação Araguarina, isso não, representantes da GR. Aqui não, enquanto que eu estiver aqui. Enquanto que eu estiver aqui no parlamento, que está findando até janeiro, eu vou dar trabalho para todos vocês. Que lobby não vai ter aqui dentro aqui da Assembleia, principalmente com representantes da GR aqui presente. Obrigado, presidente. Antes de continuarmos discutindo na forma de questão de ordem, eu quero registrar os pedidos de vista. Delegado Eduardo Prado, delegada Adriana Corse, delegado Humberto Teófilo e deputado Major Araújo. Questão de ordem ao deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, eu quero aqui informar todos os pares. Nós estamos atendendo 2.246 pessoas inscritas em dívida ativa, sendo 1.181 pessoas físicas. Deputado Humberto Teófilo, Vossa Excelência, por conta de uma empresa, de um devedor, Vossa Excelência quer prejudicar 2.245 pessoas? Quando nós aqui votamos uma lei, não é pensando em uma pessoa, seja jurídica ou física. É pensando em todo o Estado. Eu estou pensando naquele transporte público, seja esse através de freteamento, que sai lá da cidade de São Miguel do Passa Quatro, que tem uma outorga, que foi multado, e diga-se, multas estas não baratas, que foi multado e não conseguiu pagar. Agora, por conta de uma empresa, eu vou punir
esse cidadão que não conseguiu a renovação da sua outorga? É um absurdo, deputado Humberto Teófilo. É pensar pequeno. Vossa Excelência está pensando não enquanto um parlamentar que cuida do Estado, mas enquanto um delegado que acha que há algo errado. Não é assim. Nós fazemos a lei, é uma lei para todos. As 2.246 pessoas inscritas em dívida ativa. É para elas que nós estamos pensando, não em apenas em um destas mais de 2.000. Questão de ordem, deputado Gustavo Seba. Presidente, tentar fazer um papel do meio termo aqui. Eu acho que ambas as colocações têm sentido, estão corretas, e eu sempre defendi muito também, eu acho que a questão do refis como uma forma de você beneficiar aquele que mais precisa, ele é extremamente importante, mas eu acho que o deputado Humberto também ele tem razão em relação às grandes empresas que têm interesses milionários nisso, mas, evidentemente, que nós temos o interesse em atender, né, esses menores, esses que querem trabalhar, que querem produzir, que às vezes tem uma multa, que tem uma coisa. Pensando na receita também do Estado, que a gente sabe que o Estado tem, inclusive, né, justificado isso por uma série de medidas aqui de arrecadação, o deputado Bruno, às vezes, acha um meio termo disso, em relação a teto de valores. Aqueles que devem até um valor X poderiam entrar no refis, e aqueles que devem um valor mais alto, de repente, não estarem adeptos a entrar. Porque aí eu tenho certeza que a gente vai atender aí mais de 2.000 pessoas físicas que serão beneficiadas e talvez apenas aqueles que têm muita condição, que às vezes devem... E isso é bom para o Estado, inclusive, porque... Com isso, deputado Bruno, é bom para o Estado, porque o Estado não vai abrir mão de uma receita tão grande com os maiores devedores e vai beneficiar um número maior de pessoas com os menores devedores. Para o Estado, para a arrecadação do Estado, inclusive, é muito bom. Fica a proposta aqui para apresentar como um voto em separado, deputado Humberto. Questão de ordem, deputada Mauri Ribeiro. Depois, pediu primeiro. Senhor presidente, e senhores deputados, eu estou olhando aqui o que o deputado Bruno Peixoto... Deputado Bruno, pelo que o senhor disse, são mais de 2.000 empresas ou pessoas que serão beneficiadas com esse projeto. Só que acredito eu que a maioria foram autuados 1, 2 ou 3 vezes. Nós temos autuações aqui da empresa Araguarina, são centenas de autuações desde 2017. Uma dívida que já foi ajuizada e que o Estado, não sei o porquê, a GR, não sei quem, desistiu da cobrança da dívida. É uma beleza para quem está ferrado, fudido. Então, Mais de 2.000 pessoas inscritas. ok, mas a maioria, eu acredito, o cara tem um micro-ônibus, tem lá 2 ou 3 multas. Agora, é beneficiar uma empresa que tem... Conta uma só. São 2.000 inscritos. Cada empresa dessa pode ter um auto, 2, 3, 10. Não, ok, mas eu acredito que nenhuma tem tantas como a empresa Araguarina, que é uma grande empresa. Pode ser. Que a dívida já foi ajuizada, já deveria de ter recebido de alguma forma ou não. Agora, o Estado vem e desiste dessa cobrança, fica-se o questionamento. É questão de o que a GR fez para que isso aqui pudesse ser cobrado? Né? E realmente... São milhões de dívidas de uma única empresa que está sendo perdoado quase do valor total. Então, eu acredito que o que foi dito aqui pelo deputado Humberto Teófilo tem a sua razão. O que foi dito aqui pelo deputado Gustavo Seba, eu acho que deve ser mediado também. Pode-se haver um teto, um limite, porque são centenas e centenas de multas que estão sendo perdoadas a uma grande empresa que provavelmente ganhou muito dinheiro. Né? Então, fica aqui a... Questão de ordem, deputado Thales Barreto. Presidente, eu discordo plenamente do que foi colocado aqui. Refis, quem não pagou porque não deu conta de pagar. Até mesmo para você participar de processo licitatório, correr atrás, ter sua vida normal. Quando você abre um refis no Estado, isso é feito pelos fiscais mesmo, você não tem que distinguir empresa A, B, C ou D, não.
Refis, ele não vai deixar de pagar a conta dele, não. Nós estamos falando de juros e multas. Porque muitas vezes essas multas e juros estão maior que o valor principal que está lá. É para poder as empresas se restabelecerem. Então, para que abrir refis? Se a Secretaria de Economia, juntamente com a GR, acharem interessante se vai ter Araguarina, se vai ter o Manel, o Gordinho lá de Itapaci. Agora, eu só sei que hoje a atuação da GR foi rígida, isso é fato. Lá são servidores efetivos. Eu tive grandes discussões, ainda mais porque eu represento 2 municípios que são interligados, que é Ceres e Rialma. Se um ônibus escolar fosse levar na escola militar de Ceres, ele estava sendo multado. É um absurdo. É um absurdo. É como fosse Simolândia e Alvorada. Você levar alguém de Simolândia para Alvorada, estava multando a GR. E a GR multou a gente para tudo quanto é jeito. Inviabilizou a vida de muitos. Agora, quando se abre um refis, o senhor é delegado de polícia, conhece muito bem isso. Se abre um refis, você tem que abrir para todo mundo, você vai excluir, botar teto. É um absurdo. Eu não sei, não conheço esse povo. Mas eu estou falando, quando você dá a oportunidade de tirar juros e multas. Eu fui empresário de 17 anos. Eu aproveitava os refis para me regularizar minha vida. Era a forma que eu de parcelar e tirar o juro e a multa e pagar o principal parcelado. Agora, a gente pensar que Ciclano, Beltrano está sendo beneficiado, para que abrir refis? Não mexe com refis, não. Eu sou extremamente a favor do refis. É uma oportunidade de regularização. 30 segundos, deputado. De regularização da vida de muita gente, e nós não temos que excluir A, B, C ou D, não. Então é melhor, eu sou a favor, ou tira o refis, ou não põe ninguém, ué. Ou põe todo mundo, não tem por que tirar os outros, não. Questão de ordem, deputado Humberto Teófilo. Presidente. O deputado Thales Barreto, é o seguinte, o refis, a multa ela vai manter íntegra, né, claro, e nós estamos tirando aqui a atualização monetária e a multa de não ter pago no período certo. Como nós estamos vendo aqui da aviação Araguarina, ela nem deixou de pagar praticamente todas as multas. E dinheiro ela tem muito, nós sabemos disso. Dinheiro ela tem muito. O que nós estamos aqui estabelecendo é que essas empresas que devem milhões aqui, eu entendo que ela não tem o direito ao refis. Para mim, nós temos que sim colocar requisitos no refis para beneficiar aqueles que precisam. O refis é para ajudar aqueles que precisam, que estão precisando financeiramente. Viação Araguarina não precisa de refis, não. Viação Araguarina, ela reajustou ilegalmente, recentemente, a tarifa e está aí do mesmo jeito. Isso aqui, se toda vez nós fizermos refis para esse tipo de empresa, Thales, eles nunca vão cumprir lei e vão deixar de cumprir. Então nós temos que sim colocar critérios, e vou dizer mais, essas pessoas do transporte que ralam aí, que foram multadas, né, que são multas simples do refis, nós temos que perdoar esses pequenos, nós temos que anistiar. Isso sim, vamos anistiar aqueles que durante a pandemia foram multados, né? Foram multados, passaram por dificuldades, quando nós recebemos aqui pessoas do transporte pedindo anistia, então nós temos que anistiá-lo e nós não podemos beneficiar esse tipo de empresa. E não é só aqui a Aviação Araguarina, que nós fizemos aqui um levantamento, empresas que devem milhões. Então, o meu entendimento é que o refis, nós temos que colocar critérios, sim, no refis, critérios objetivos referentes ao valor, objetivos referentes ao capital social da empresa. Nós temos que, sim, destacar. O refis tem que ser para as pessoas, para os empresários que precisam. Viação Araguarina não precisa de refis. Então, o meu pedido de vista vai nesse sentido. Vou apresentar um voto em separado, vou emendar no plenário, vou pedir destaque no plenário, porque nós não podemos deixar. E agora o que mais chama atenção aqui, só mais 30 segundos aqui, presidente. Mais 30 segundos, deputado O Humberto. que mais chama atenção aqui, Gustavo Seba, acabei aqui de mais um artigo aqui, olha aqui o artigo. Você sabe, para ter o refis está valendo quando? 31/12, final de dezembro. Está aqui, dezembro de 2012. Que correria que é essa? Está aqui, está valendo até 31/12. Que refis que é esse? Nessa correria, e tem gente da GR pedindo, pelo amor de Deus, para passar calma. Eu quero saber que isso me chama a atenção. É de chamar a atenção. Então, por isso, meu pedido de vista. Questão de ordem, deputado Marcos Menezes. Senhor presidente, é um assunto importante. Eu acho que o deputado Thales
não foi infeliz no que diz com relação a multas e juros, né, mas tem uma coisa que precisa ser levantada. E é uma dúvida que eu tenho. Deputado Humberto, o senhor está falando da aviação araguarina? Tá, como exemplo. É transporte coletivo? Transporte estadual, né? Intermunicipal. Intermunicipal, isso, rodoviário, intermunicipal. Um dos... Ah, tá. Porque se estivéssemos tratando aqui alguma coisa relacionada a transporte coletivo, né, nós estamos aqui falando de empresas que provavelmente já têm até mesmo subsídio, já são subsidiadas até pelo próprio governo, com pagamento, né, do governo do Estado e também das prefeituras com recursos que são públicos. Então, nós estaríamos aí falando disso. E do 30% já não tributáveis. Certo. Não, era só uma dúvida que eu precisava tirar aqui, senhor presidente. Agora... Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Amaury Ribeiro. Fui eu que pedi? Maurício pediu? Ele pediu primeiro. Presidente, eu fui prefeito e realmente esses refins ajudam e muito com a arrecadação dentro do município, dentro do Estado. Acabei de olhar com o Bruno, os descontos serão somente em juros, o valor principal permanece, certo? Só que a adesão é até o dia 31 de dezembro. Por quê? Aí eu acho que nós temos que debater a adesão. Então, eu vou dar um exemplo. Uma empresa igual essa, grande, ela vai conseguir, ela está de olho, porque é muito dinheiro. Agora, os pequenininhos, aquele que é pouca coisa, ele não vai nem ficar sabendo. A hora que ele ficar sabendo, já entrou o ferro. Então, o que a gente precisa fazer? Melhorar esse prazo, então, fazer um parcelamento desse pagamento, que eu não sei se tem no projeto um parcelamento de pagamento, tem? Então, eu acho que nós podemos... Líder, a gente pode tentar melhorar ainda o projeto, né? Prorrogar esse prazo, para que as pessoas possam adentrar no pagamento e fazer, talvez, um parcelamento desses pagamentos. Eu acho que melhoraria muito, né? Principalmente para esses pequenos, acredito eu. Pois é, mas no projeto não fala em parcelas. Assim, deputado Amaury, só um detalhe que a gente tem que observar. Porque nós temos a limitação em relação ao orçamento dos tributáveis para 2023. Então tem que estar incluso no orçamento, que teoricamente seria aproximadamente 13 milhões. E os não tributáveis, que já está a previsão no projeto de 180 dias de adesão. Mas nós podemos debater com o presidente da AGR, com a equipe técnica, de podermos melhorar para o contribuinte. Acho justo, até mesmo porque nós também poderemos incrementar com um parcelamento e uma ampla divulgação. Tem até que ter previsão, ampla divulgação no próprio projeto. Porque o que a gente vê, o líder, é que essas empresas, nós sabemos como que funciona, quem está mais de cima disso aí são as grandes empresas que devem milhões. Estão assistindo. Com certeza. Deputado Amaury, então até agora eu acho que deputado Amaury, uma sugestão também, já na esteira que Vossa Excelência colocou, para nós colocarmos que haja, além da ampla divulgação, a informação para todos os inscritos em dívida ativa através de e-mail ou WhatsApp. Porque são 2.246 pessoas inscritas. Para que todas essas, obrigatoriamente, recebam um e-mail ou WhatsApp, que é uma maneira de informar o benefício. Questão de ordem, deputado Gustavo Seba. Obrigado, senhor presidente. A discussão hoje está produtiva aqui na comissão. Eu acho que todas as falas aqui, eu tenho uma concordância com a fala de ambos os deputados aqui. Agora, eu acho que talvez a gente tenha que tomar um cuidado com até o que a gente estimula, deputado Humberto, deputado Amaury, com esse refis para essas grandes empresas mesmo. Porque amanhã você abre um refis desse hoje aqui, o cara fala, então eu posso.
continuar protelando, não pagando meus débitos, minhas multas, porque amanhã isso pode ser criado a qualquer momento um projeto de lei na casa. E esse prazo curto, isso que o Maurício colocou, isso é extremamente importante. Hoje é dia 13 de dezembro. Projeto em vistas para voltar amanhã, para ir para plenário. Eles teriam aí 10 dias apenas para adesão. Eu tenho certeza que no mesmo dia essa empresa aí, Araguaína, vai entrar. Agora, e talvez o cara que tem uma vanzinha, que faz o transporte ali... Que não vai ficar nem sabendo. Que leva, traz paciente lá de Goiandira para Catalão, que leva estudante, alguma coisa, não vai ficar sabendo, não vai sendo beneficiado. Então, assim, esse fato dessa desistência também da PGE, repito, não estamos aqui para acusar ninguém de nada, mas eu acho que a gente tem que tomar uma cautela e ver realmente se é interessante para o Estado abrir mão disso de forma para todos, estendendo o prazo, ou se colocar um teto ou não, mas eu acho que essa discussão é importante para que a gente possa realmente beneficiar esses 2.100 e tantos usuários, que é o interesse, o foco de todo mundo. E não, né, que a gente possa estar, talvez até estimulando, né, uma sonegação aí de pagar multas para uns próximos refis aí no futuro. Questão de ordem, presidente. Deputado delegado Eduardo, seu pedido já foi atendido, viu? Questão de ordem, deputado Thales Barreto. Eu concordo plenamente que o prazo é muito curto, concordo que até a publicação e a sanção desse projeto, o prazo vai ser mínimo para isso. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. A gente pode rever. Eu não sei se a mudança de anos pode dificultar isso. Esse projeto deveria ter vindo mais cedo. Eu quero pontuar isso. Mas eu quero deixar claro, a prática do refis, ela sempre existiu em todos os governos. Eu quero chegar para o deputado, eu não lembro de refis aqui, que eu já lutei por esse refis dentro da GR. Porque, no que nós já lutamos, nós tivemos pressão desse pessoal que foi multado nas nossas rodovias, nas rodovias federais, pelos agentes, que normalmente são efetivos, grande parte deles são efetivos, de uma forma de tirar estudante e deixar na rua até meia-noite, estudante voltando dessas faculdades, muitas vezes, e deixando, deu desespero. Eu recebi um dia um telefone de um pai desesperado, que o filho estava no meio da rodovia. É uma coisa absurda. Então, o refis é um mecanismo que o governo tem direito de utilizá-lo. Ponto. Antigamente, nos governos do ex-governador Guilherme Conde, muitos refis estiveram na Secretaria da Fazenda. O cara está apertado, é o momento dele tentar, na hora que ele se organiza financeiramente, para ele poder se legalizar junto ao Estado, para ele poder ter as atividades deles legais. Porque grande parte hoje, que não tem sua documentação em dia, ela está trabalhando na ilegalidade, mas ele está trabalhando. A forma dele voltar a trabalhar na legalidade e ele está em dia com o governo do Estado, gente. Refis é um mecanismo importante e utilizado em todos os governos, seja A, B ou C ou D. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Bruno Peixoto. Nosso presidente da AGR aqui se encontra. Acho que o debate está tão produtivo e seria possível nós abrirmos uma parte para o presidente da AGR para nos explicar? Sim, presidente. Não, senta aqui, não senta de lá, não. Eu posso sentar no lado de terra. Deixa eu não ver. Eu acho que o debate está construtivo. Tá? Posso. O que aconteceu? Tudo bem? O Bruno já reservou para você. Vê lá. O governo vai escolher. Argentina? Quem fez? Wagner Oliveira. Se você quiser passar a palavra. Quero... Wagner. Cleiton Melo, de Itaúsu. Cleiton. Quero aqui, primeiramente, agradecer a presença, né, do presidente da GR, o Wagner Oliveira, e deixar o senhor à vontade, né? Nós estamos aqui justamente discutindo o projeto, né, do refis da GR, e houve uma participação assim, bem intensa, né, dos deputados sobre o projeto. Então, deixar a palavra com o senhor para que a gente possa estar dando mais informações aí
aos colegas deputados. Obrigado, deputado doutor Antônio. Agradeço aí a oportunidade. Boa tarde aí a todos vocês. Antes mesmo de até responder, eu gostaria só de a gente situar, né, esse assunto do refis. Né, primeiro, a motivação. Né? A motivação ela decorre, né, de um passivo, né, de contas a receber da AGR, para que os senhores tenham ideia, da ordem de 147 milhões de reais. Né? Isso em decorrência de anos, de vários anos. A oportunidade do refis, aí eu concordo, né, com os senhores deputados, que ela chega no momento, né, próximo do final do exercício, mas muito em razão da vedação período eleitoral, né, e aí surgiu uma oportunidade pós-período eleitoral em que nós, na semana passada, na quinta-feira da semana passada, a gente encaminhou uma solicitação de autorização ao Conselho Superior de Recuperação Fiscal, que nos autorizou, né, que autorizou a Secretaria de Economia e, por conseguinte, o governo do Estado de Goiás, para que a gente pudesse executar, então, esse refis. Então, isso justifica a questão de por que nós estamos fazendo nesse período. E aqui, vale destacar, a gente precisa fazer uma separação, que existem créditos tributários e créditos não tributários. Né? Os créditos tributários são aqueles devidos aos impostos, tá certo? A esses existem uma série de restrições. Uma delas é que a adesão ao refis ela tenha que ocorrer, porque houve uma previsão orçamentária desse perdão aí de algo em torno de 16 milhões de reais para o exercício de 2022. Então, isso só teria validade se a adesão ocorresse até o dia 30 de dezembro. Isso para o tributário. O não tributário tem um prazo de adesão de 180 dias. Tanto no tributário quanto no não tributário, o número de parcelas são de 180 parcelas. Aí tem um limite, né? Tem um limite mínimo, mas poderia ser até de 180 parcelas. Né? Eu não sei se ficou mais algum outro... Senhor presidente. Vou estar aqui abrindo um tempo, né, justamente para a questão de ordem ou alguma indagação que possa... sim. Também. Então, questão de ordem ao deputado Thales Barreto, depois Marcos Primeiro, Menezes. presidente, esse valor mínimo dessa parcela, você podia explicar melhor o que seria, para todo mundo que está acompanhando aqui TV Assembleia, e as próprias pessoas que estão com essa dívida ativa, o que você coloca como tributado e não tributável? Primeira pergunta. Segunda, qual que é o valor mínimo que você colocou que poderia ser parcelado em 180 dias em relação à sua dívida? Terceiro, esse recurso, como foi autorizado pela Secretaria de Economia e pelo Conselho, esse recurso ele vai para a GR ou vai para o Tesouro? Bom, Três perguntas. Sim. Os créditos de natureza tributária, né, são aqueles relacionados aos impostos, né, no caso nosso lá da GR, a taxa de regulação, controle e fiscalização, chamada TRCF. Ela é devida a todos os nossos delegatários, é um valor mensal. Né? Ela tem uma proporção em relação aos serviços que são executados. Né? Esse valor ele é devido ao Tesouro, né? Secretaria de Economia. Os créditos não tributários são os créditos, por exemplo, de outorgas, né, da prestação do serviço, as multas, né, administrativas e tal, isso são créditos não tributários. Esse é receita da AGR, certo? A receita própria da AGR. Esse vai ter quantos dias para poder aderir? O não tributário é 180 dias. E o tributário só não é 180 dias por conta da restrição legal orçamentária, porque a adesão ela só poderia ocorrer até o dia 30 de dezembro. Mas a outra preocupação que foi colocada aqui, né, em relação à questão da divulgação, esse também é um cuidado enorme nosso, né? A gente quer fazer essa divulgação
né, para esses casos de créditos tributários, a gente vai fazer uma divulgação intensiva. A grande questão aqui, a gente tem uma janela de oportunidade, né? Temos o período pós a vedação, né, do período eleitoral, né? Temos uma aprovação, né, do Conselho Superior de Recuperação Fiscal, que é que autoriza que seja feito esse refis, e temos essa janela de oportunidade para que a gente possa regularizar essa questão aí dos débitos, né, e essa atividade poder ser exercida conforme foi colocado aqui pelos senhores. Já os créditos de natureza não tributárias, que são as outorgas, multas administrativas, essas terão 180 dias para adesão. E uma vez ocorrida a adesão, mediante opção, escolha do beneficiário, né, do refis, ele pode fazer em até 180 vezes, salvo engano, R$200 é a mínima parcela, né? Todos esses pontos, senhores, eles estão detalhados, obviamente, no projeto de lei, né? Tudo isso que a gente importante. Está colocando aqui. Eu queria que o senhor é até bom a presença do presidente aqui. Pois não. 2 assuntos. Nós estamos falando aqui de transporte. Transporte. Qual é a outra abrangência ou as abrangências que nós temos de atuação da AGR dentro do Estado, por enquanto? Primeira pergunta, viu, senhor presidente? A AGR, aí agradeço a pergunta, deputado Max. A AGR é a Agência Reguladora do Estado. Ela é uma agência multissetorial. A gente vê mais comumente na esfera federal, você tem agências especializadas. Agência de Energia Elétrica, Agência de Saneamento, a ANA, Agência de Telecomunicações. No caso da AGR, nós regulamos os serviços públicos estaduais delegados de saneamento, transporte intermunicipal, né, as concessões de bens, né, desestatizados, a parte da regulação econômica nas OS, né, definição de valores. Então, são esses serviços. Nós temos ainda, nós regulamos e fiscalizamos o setor elétrico mediante um convênio entre o governo do Estado e a Agência Nacional, a ANEEL, né? E, nesse convênio, fica estabelecido como atividade da AGR a parte, basicamente, de fiscalização. A regulação, né, definição de contratos e tal, isso é responsabilidade do ente federal. Além do transporte, quais outros entes, ou município, ou qualquer coisa do gênero, ou empresas, têm hoje multas junto à AGR? São devedoras. Eventualmente, a gente poderia ter aí, né, nesse conjunto, as empresas que atuam na área do saneamento, né? Aí nós estamos falando de Saneago, tem algumas companhias municipais de saneamento. Nós regulamos também o rodoviário. Quando a gente fala de rodoviário, a gente está falando tanto do rodoviário intermunicipal, como também o fretamento, né? O fretamento são pequenas empresas, microempresas, muitas vezes pessoas físicas, né, que atuam na prestação desse serviço, né? Podemos estar tratando aqui de alguns bens desestatizados, concessões, né? Por exemplo, só para citar um exemplo aí, o terminal rodoviário de Goiânia, né? Eu não tenho aqui, eu estou só citando, né? Eu não tenho aqui, isso é uma possibilidade. Eu não tenho aqui uma relação se existe dívida inscrita com relação a esses prestadores de serviço. Mas são todos os serviços regulados pela AGR. Tá? O transporte coletivo, vou fazer a pergunta, nós fizemos aqui no primeiro momento, mas não era o senhor aqui presente. O transporte coletivo ele é intermunicipal. Ele então, nós temos uma região metropolitana que acaba sendo intermunicipal. Também é regulado pela GR? Não. O serviço metropolitano ele é a cargo da CMTC, né? A GR regula o serviço intermunicipal de passageiros. Ótimo. Só para registrar, senhor presidente, não seria interessante que nós pudéssemos ampliar
esse projeto a todos aqueles que têm algum tipo de multa junto à AGR, para que todos pudessem ter a mesma oportunidade de discutir isso e também fazer além do transporte coletivo? Não, além do transporte? Não, serão todos. Todos. Então, nós não estamos aqui discutindo apenas o transporte, Não, esses em 2.200 e poucos que estão aí na lista. Absoluto. Nós estamos falando aqui da Saneago, se tiver alguma pendência junto à GR, ou o município de Catalão, ou o município de Senador Canedo, que tem saneamento municipalizado. Ou, eventualmente, um terminal rodoviário, porque também nós regulamos os terminais rodoviários, que seja delegado a um gestor, a um terceiro, que tem uma multa, uma penalidade. Então, são todos. Daí a Não há importância, restrição. senhor presidente, de fazer essa publicidade, porque daqui a pouco nós estamos tratando aqui só do transporte, da vanzinha do transporte, isso, mas é muito maior do que isso. Muito maior. Né? E que seria interessante aí até mesmo para o Caixa do Estado. Só isso, senhor presidente. Do Gustavo Seba. Não há restrição, deputado. Tá? Presidente, boa tarde. Seja bem-vindo a essa casa. Presidente, dentro desse contexto, se esse projeto for votado depois do dia 31, se esse projeto for colocado, por exemplo, para ser votado em fevereiro, isso não amplia, porque ele passa a ser, esse refis passa a valer a partir da votação dele. Isso não ampliaria esse prazo, que a gente está falando de 10 dias, aí, talvez nem 10 dias nós vamos ter até dia 31 de dezembro, precisa dar a mesma condição de 180 dias, por causa de Natal, vai ter recesso. Na verdade, deputado, se isso ocorresse, a gente perderia a oportunidade... A gente perderia a oportunidade de fazer o refis para os créditos tributários, porque os créditos tributários... Mas por quê? Ele só pode ser votado esse ano? Você não pode abrir essa oportunidade em fevereiro? É porque houve uma previsão no orçamento para que houvesse um refis em 2022. Aí, esse processo, eu aqui respondo pelo período da minha gestão, que eu cheguei na GR, estou na GR assumi a presidência do Conselho da GR em agosto desse ano. Mas o fato é que entrou o período eleitoral e ele não pôde ser, durante o período eleitoral, ele não pôde ser aprovado. Mas essa previsão foi feita pela própria GR? Essa previsão ela foi incluída... A GR fez de um ano para o outro. Você pode fazer essa mesma previsão para o ano que vem e votar em fevereiro. Só que, em relação a 2023, havia uma vedação para que isso fosse feito, né? Tá certo? Então, se a gente... Mas qual o motivo da vedação? Pois é, mas não está no orçamento de 2023. O fato é que não está no orçamento de 2023. Então, se a gente não aprovar o refis, estou falando apenas para os tributários, tá certo? A gente vai perder essa janela de oportunidade aqui de Pois é, não seria possível incluir isso no orçamento de 2023? Porque, assim, a gente vai ter, por exemplo, 2 meses a mais. O cara vai ficar com 2 meses a mais de multa, vai ter mais juro 2 meses, todo jeito vai ser perdoado isso. Pois é, mas qual seria a vantagem da gente estender isso para o próximo ano? Hoje é dia 13. Nós vamos entrar... Esse projeto vai ter algumas discussões ainda. Aprovação dessa lei, depois feriado de Natal, de Réveillon, o cara vai ter 3, 4 dias, talvez, 5 dias. Entendo, deputado, mas o que a gente tem que considerar é que os créditos não tributários, certo? E aí eles vão manter os 180, né? Os não tributáveis. Mas os tributáveis não. Sim, e tem um contingente grande também nos créditos não tributários. E nesse período, porque é o seguinte, ou a gente tem o refis para o tributário em 2022, ou não tem refis para o tributário. Eu não posso mudar essa realidade mais. Não tem como você incluir a previsão do orçamento para 23? Deputado Gustavo Seba, só uma parte aqui, não permite, mas vou pedir uma parte aqui. Presidente, nós temos que colocar aqui que a LOA está aqui na casa. Está aqui justamente para isso, para que seja discutido. Só a gente acrescentar isso na LOA. Presidente, só ditar a LOA, não vai ditar com a questão da contribuição do agro? 2023, ele já está aqui na casa e ele, lógico, pode pegar essa mesma linha que hoje está colocada dentro que
foi colocada para este ano, no ano passado foi aprovada para este ano de 2022, e nós prorrogarmos isso, pegarmos esse mesmo item dentro da LOA anterior, que está vigente, e incluirmos ela também para o ano de 2023. Lógico que isso é discutido com a Secretaria de Economia, não é, lógico, não é o senhor quem define matéria, isso, né? É. A matéria que é discutida, e isso é junto à Secretaria de Economia, mas penso que para dar até uma elasticidade nesse tempo, é necessário para que possa resolver o problema em definitivo e a gente ter um tempo eu acho que também. É porque talvez tudo que passa nessa casa com um certo período curto, né, a gente acaba, né, sempre tentando buscar às vezes atropela, um meio de um diálogo maior, até como uma oportunidade, né, desse tempo, tanto para o não tributável quanto para o tributável, para que seja igual. Ainda que fosse aberto esse ano, mas que continuasse pelo ano de 2023. É uma sugestão. O que eu posso, assim, a gente posso me comprometer aqui, porque isso tem uma matéria de natureza orçamentária e diz respeito também ao programa de recuperação fiscal do governo do Estado. Me parece que há uma vedação em relação a gente estender isso para o próximo ano, mas eu me comprometo aqui a verificar essa possibilidade de Economia, né? E encaminhar aqui para vocês uma posição em relação a esse ponto. O que nós temos aqui para os senhores de concreto é a janela de oportunidade da gente conceder esse refis aos créditos tributários com adesão até 30 de dezembro, para todos os casos, todos os delegatários da AGR, sem distinção da atividade que a gente regula, até 180 parcelas. E os não tributários, 6 meses para adesão, também até 180 parcelas, limitado àquele mínimo de R$200. Que é o que já está no projeto. É o que está no projeto. Para encerrar, então, acho que tem que levar essa discussão para ver isso, junto à Secretaria de Economia, para a possibilidade dessa postergação. Encerro. Obrigado. Questão de ordem, deputado delegado Humberto Teófilo. Como os colegas falaram aqui, eu estou fazendo até as contas aqui, não terei nem uma semana e olha lá, aqui da questão do crédito tributário. Mas eu queria fazer aqui uma pergunta aqui ao presidente. O senhor tem a listagem dos 10 maiores devedores de créditos tributários e não tributários, presidente? Olha, a gente tem, né? Obviamente que a gente tem a relação lá dos o senhor poderia nos fornecer essa relação dos 10 maiores sem problema, devedores? Tá certo? Talvez eu precisaria ter um tempo aqui para a gente encaminhar para vocês, mas a gente pode encaminhar sim, tá? O problema é só, um adendo, esse projeto com vistas hoje, amanhã ele tem previsão de entrar na pauta novamente, porque para dar tempo, de repente, até de encaminhar essa solicitação e de ver já na Secretaria de Economia, porque, de repente, né, a gente consegue, não sei, o interesse também da Secretaria de Economia para essa questão legal do regime de recuperação fiscal, se pode ser ou estendido ou incluído a possibilidade do refis para 2023, mas aí eu acho que atende tanto a solicitação do colega deputado Eduardo, mas também essa solicitação que nós levantamos junto com o Max, o deputado Humberto, junto com o Max, né, de repente dar tempo de ver isso antes de colocar em pauta amanhã. Presidente, deixa eu só perguntar aqui, essa taxa, o senhor falou que é o crédito tributário, que é a taxa de fiscalização, né, que ela é paga mensalmente, certo? A taxa de regulação, desculpa, que ela é mensal e ela vai para o Tesouro. Ela varia quanto? Qual que é a menor taxa e a maior taxa? Qual que é a variação dela, mensal? As taxas da AGR, elas são definidas em resoluções normativas, né? E elas têm uma diferenciação por atividade econômica, né? Então, quando a gente fala do saneamento, por exemplo, tá certo? A taxa é devida ao prestador de serviço, no caso a Saneago, e ela tem uma regra, né? E em relação, por exemplo, que é a parte mais conhecida aqui, em relação, por exemplo, ao transporte, ela tem uma variação em relação ao número de atividades que são executadas. Por exemplo, o número de viagens, certo? Então, ela guarda uma proporção em relação ao número de atividades. Tá? Mas aí, no caso, deputado, por exemplo, ela tem uma regra. Ela, além do número de viagens, tem a distância, né? Cada viagem. Então, não tem um valor padrão fixo. Tá? Já a outorga, não. A outorga, quando você autoriza, né, aquela prestação de serviço, aí já é definido um valor, né, e aí você já tem, por um determinado período de tempo, aí você já tem um valor da outorga definido. Quero agradecer a presença do presidente da AGR,
senhor Wagner, né? Obrigado aí pelas informações, tá? E amanhã, provavelmente, será reiniciado o debate sobre esse projeto. Tá bom. Muito obrigado aí pela oportunidade, viu? Obrigado. Coloque em apreciação o projeto 10902-2022 do Tribunal de Contas dos Municípios, que introduz alterações na Lei número 13.251, de 14 de janeiro de 98, e na Lei 15.958, de 18 de janeiro de 2007, e na Lei 17.501, de 22 de dezembro de 2011, e da outras providências. Relatório do deputado Virmontes Cruvinel, com parecer favorável. Vista. Vista o deputado Vista. Roberto Teófilo. Major Araújo. Deputado Major Araújo também. Deputada Adriana Corse. Deputado delegado Eduardo Prado. Coronel Adailton. Não havendo mais projeto, eu encerro a presente reunião da comissão mista.